Olá, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. Hoje nós vamos falar sobre ambientes de trabalho. Antes, você precisa seguir a gente no Instagram, @arquiteturaCas, se inscrever no YouTube, se inscrever ou seguir no Spotify, mandar para as pessoas, compartilhar. Se você conhece alguém que trabalha, manda para essa pessoa. Se você tá em um grupo de trabalho no WhatsApp, manda no grupo. Exato, não esqueça de falar pra gente o que você achou desse episódio e vamos lá. Adorei esse meme. Ele é bom, né? É. A gente quer falar sobre ambientes de trabalho. Eu brinco que são os clientes CNPJ. Por quê? São aquelas pessoas que não estão fazendo projeto para casa. Então pode ser área comum de um edifício, pode ser uma loja, uma padaria, um café, um escritório de finanças, um escritório de publicidade, um escritório de qualquer escritório que for, dentista. É que entra mais na parte comercial e na parte corporativa. Isso. E sai totalmente da parte residencial. E a grande parte das pessoas, elas trabalham comercial, corporativo e institucional também, né? Porque tem gente que trabalha na parte institucional. Uhum. Mas, de qualquer forma, grande parte dos brasileiros hoje trabalham. E o trabalho é uma parte muito importante do seu dia a dia. Então, a gente muito fala sobre casa. Bem-estar, né? Exato, o bem-estar do residencial, mas hoje a gente veio trazer sobre o bem-estar do seu trabalho, que pode ser sim o cliente CNPJ, ou aquele ambiente que você utiliza para trabalhar, que também pode ser dentro do seu residencial. Porque independentemente se é CNPJ ou não, são pessoas que usam aquele espaço. Então, da mesma forma que você precisa, por exemplo, num dormitório, um ambiente organizado para trazer paz e promover o relaxamento, o seu espaço de trabalho é interessante que ele promova a criatividade, a eficiência, o foco e o bem-estar, porque ninguém produz direito sem isso. E também é legal você ter um bem-estar, sendo que a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, ou pelo menos grande parte dele. Então, a gente tem que fazer tudo com qualidade, né? E a gente sempre fala sobre qualidade de vida, que afinal de contas eu acho que é o essencial, número 1 né? do nosso trabalho. Exato. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu considero ideal para um espaço de trabalho. Depois eu acho que seria legal se você falasse também, pra gente entender um pouco do que é Arthur e Carol e Cas, enfim, no ambiente de trabalho. Gente, pra mim, como pessoa, eu acredito que um bom ambiente de trabalho seja aquele que tem os móveis, a marcenaria, enfim, tudo aquilo que me ajuda a trabalhar da forma mais confortável possível. A gente vê muitos clientes virando e falando, bota do mais barato, ou vamos otimizar esse investimento, enfim. E eu acho que, na verdade, é o oposto, porque o trabalho é uma grande parte da sua vida que você passa ali e ele precisa ser confortável. Então, desde a cadeira, ela precisa ser uma cadeira mais ergonômica, ela precisa ser confortável. Desculpa, eu pensei. Eu tenho uma gaveta no meu ambiente de trabalho em casa que ela fica abrindo. Eu tô trabalhando, a gaveta vai abrindo e encosta em mim. Aí eu empurro. Aí eu tô trabalhando, a gaveta encosta em mim. Aí eu empurro. Seria tão bom se ela não estivesse fazendo isso. Mas eu acho que, principalmente assim, o que eu vejo, eu já trabalhei em vários ambientes que eram super desconfortáveis, principalmente a cadeira, que ela não era adequada pra você passar horas e horas ali sentado, trabalhando. E eu via o quanto isso era desconfortável e o como isso interferia na produtividade do meu trabalho. Porque eu acho que tem que ser algo que respeite o seu corpo, aquilo que é necessário para que você passe muitas horas trabalhando. Então, seja a altura da mesa, isso, né? seja a cadeira, seja a temperatura do ambiente, seja a luz de trabalho. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar para um cirurgião que ele vai operar numa sala escura. Não é adequada para o trabalho dele. É a mesma coisa que eu falar para um arquiteto que ele não vai ter uma cadeira confortável para passar 12 horas sentado lá projetando. E aí também chega a afetar a saúde, de fato, dor nas costas e aí o seu ambiente de trabalho, aí sim você leva o trabalho para casa. Exato. Ou um grande resultado disso é que você acaba tendo uma produtividade menor e você nem sabe o porquê. Mas é porque o seu ambiente de trabalho ele não está adequado
as suas funções. E eu acho que pouco se investe hoje nos trabalhos, né? Nos ambientes de trabalho. Então, cores ajudam bastante. As cores, elas, cada uma, né, tem uma função ali que ela atua no seu cérebro para que ela transmita algum tipo de sensação ou algum tipo de, sei lá, agilidade. Igual aquela história que o vermelho estimula você a sentir fome. Então, muitas redes de fast food colocam bastante dessa cor. Exato. Então, assim, eu acho que as cores, elas são muito essenciais no ambiente de trabalho. Assim como a marcenaria, os mobiliários, temperatura da cor, temperatura de... Isso, desculpa. Temperatura da luz que vai nas lâmpadas, nas luminárias, enfim. Temperatura do ambiente mesmo, né? Eu sou uma pessoa extremamente calorenta, então pra mim precisa ter um ar-condicionado ou precisa ter uma boa ventilação, porque isso interfere diretamente no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta de conforto e mesmo conforto, vamos dizer assim, de alimentação, né? Então eu gosto de ter um ambiente que eu consiga sentar, que eu consiga almoçar, ou jantar, ou comer, ou me sentir confortável, porque eu com fome, em ambiente de trabalho... Acaba. Esquece, acaba. Não dá pra casa. Exato, não tem um ambiente pra eu sentar e comer e aproveitar ali da hora do meu almoço. Nem que a hora do almoço dure 10 minutos, que Exato. sejam 10 minutos decentes. Acabou. Então, eu acho que vale a pena sim você investir no seu ambiente de trabalho. Mas o que eu diria assim, como ponto-chave, né, só pra fechar pra gente entender como que é o ambiente perfeito de trabalho do Arthur, seria o conforto. Eu acho que um ambiente corporativo me agrada bastante, porque eu trabalho nisso, então eu gosto. Tipo assim, se você virasse pra mim e falasse, o que você acha de ter uma casa no mato pra trabalhar? Eu fiquei confuso. O que você quis dizer com um ambiente corporativo te agrada? Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar em hospital, né? Médicos, por exemplo, que você nem vê a luz do dia. Não gosto muito disso. Eu gosto de um ambiente mais no meio da cidade, mais contemplado e tal, um ambiente corporativo. Não, tudo bem, mas gosto de uma ação muito no seu trabalho, né? Exato. Tipo, entra muito no meu trabalho. Ou assim, gosto de trabalhar de home office, que eu consigo trabalhar, por exemplo, do campo. Não, eu gosto do ambiente corporativo. Você gosta de ir pro escritório, pegar o elevador... Exato. Terceiro andar. Eu gosto desse ambiente mais corporativo. Tá bom. Você? Eu concordo, mas já que você falou isso, eu gosto bastante de home office. Eu sou bem a favor de trabalhar em casa sem a gaveta que fica abrindo. Mas eu acho que se der pra fazer um ambiente em casa bem feito, legal. Eu acho que além dessa questão de ergonomia e de tudo bem pensado para otimizar, né, o seu tempo, eu acho que também é muito legal considerar um conforto além desse físico direto. Então, pensar em coisa, o que eu priorizo bastante às vezes é a acústica. Então, normalmente, no ambiente de trabalho, tentar ter algum piso que absorva som e que não fique criando reverberações, ou forro, ou até parede. E vale destacar que é um investimento e que muitas muitas empresas acabam deixando isso de lado. É um investimento, é uma coisa mais cara, mas é algo que vale muito a pena. Eu acho que você até falou sobre o quanto que é investir em um bom ambiente de trabalho, realmente tende a ser uma coisa cara. Porque realmente tem o seu valor e o custo-benefício disso é alto. Por mais que o custo seja alto, o benefício é alto. Sim. Então eu acho que as pessoas deixam passar, mas perde-se muito. Porque, por exemplo, a questão da cadeira confortável. Uma cadeira muito confortável, real, oficial, custa assim dezenas de milhares de reais. Eu não tô falando que todo mundo tem que ter essa cadeira, mas eu tô falando que se todo mundo tivesse, todo mundo não teria dor nas costas. Exato. Ou até mesmo você pensar em soluções diferentes, que nem grandes empresas que saem da caixa no Brasil. Vou pegar um exemplo, que é o Nubank, que você tem ali um ambiente social, que ele é completamente diferente. Ele tem uma piscina de bolinhas. Chamam de área de descompressão. Exato, ele tem um ambiente ali social que ele é mais descontraído. E a ideia é que você não pense apenas no trabalho também, né? Mas que você pense em uma descontração de todo aquele espaço. Também, você empreendedor que tá escutando aqui, pense nisso, porque eu ouço falar muito disso sobre publicidade, que criam-se esses espaços de descompressão com
sei lá, com mesa de ping-pong, um sofazão, jogos de videogame, PlayStation 5, nananana. E aí, isso estimula a pessoa a ficar no ambiente de trabalho. Então, de repente, a produtividade dela vai ser maior, ela vai ficar mais feliz, ela vai trabalhar mais sem perceber, sem reclamar. E, enfim, entra-se nessa rede gigante aí do capitalismo que no final, já que o mundo é assim, todo mundo sai ganhando. Então, o ambiente de descompressão, ele tem essa vantagem para todos os lados. Ele acaba sendo algo positivo para o colaborador e também é algo de descompressão que o contratante, né, consegue oferecer para o seu colaborador. Então, não é que o colaborador ele vai ficar lá jogando ping-pong na hora do trabalho. Exato, mas às vezes num horário de almoço ou num horário de saída, vai fazer pra ele ter esse tipo de descompressão. Então, e aí eu acho que ambientes corporativos, então, eles conseguem se alçar de todas essas questões e ainda algumas outras que eu acho que a gente não tocou, mas que estimulam o bem-estar de todos, e isso acaba estimulando menos intriga entre as pessoas que estão lá, acaba estimulando mais paciência com clientes, às vezes. Enfim, quando uma coisa tá boa pra um, tá boa pro outro, e aí fica todo mundo bem. Eu acho que um ponto que é legal a gente falar é que quando a gente projeta uma área corporativa, uma área de trabalho, a gente sempre tenta fazer espaços uniformes. Pra não ter aquela coisa de, ele tem um espaço de trabalho melhor que o meu e tal. Então, hoje muito se vê ambientes de trabalho que, por exemplo, tem uma mesa, que todo mundo senta na mesma mesa, que todo mundo trabalha junto, que fica um do lado do outro. O open office, né? Exato. E aí você, além de ter uma troca de informações, você tem uma uniformidade no bem-estar de trabalho que você oferece para o seu colaborador. E isso é muito bom. Cria uma sensação de equipe, né? Exato. E outra coisa também que a gente ouviu de um colega nosso, que trabalha em uma área completamente diferente da nossa, é que as mesas dele não tinham lugar fixo. Então, às vezes, o chefe sentava num lugar do lado do estagiário, e às vezes ele sentava em outra mesa, do lado, sei lá, do coordenador. Isso é um conceito que ainda é meio raro, assim, no Brasil. Não são todos os escritórios ou serviços, enfim, que gostam de adotar isso. Mas é algo pra abrir a mente, realmente. Falar assim, não existe mais aquela coisa do chefe, ele fica num lugar completamente isolado, ninguém chega nele, ninguém consegue fisicamente acessá-lo. Ele tá ali na mesma mesa que todo mundo, você tem uma dúvida, você fala, ele entra na piada. Exato. Às vezes você pode querer que ele dê uma saída, sim, mas paciência. E eu acho que é legal você, pensando assim, né? Eu sou estagiário e o chefão está do meu lado, então, poxa, eu tenho um acesso a ele, Humaniza, né? Exato, eu acho que fica uma coisa mais tangível. Mas eu acho que hoje em dia o mundo corporativo, ele é muito mutável. Ele é uma coisa que tá sempre se inovando, né? É muito flexível Mas de forma geral, o que normalmente a gente tenta é buscar ambientes confortáveis, ambientes em que a estética ela interfira positivamente no trabalho da pessoa e valorizar também áreas de descompressão, que eu acho que isso é algo que está muito presente nos E mesmo que escritórios. você trabalhe em home office, você consegue fazer adaptações disso à sua casa. Lógico, sua área de descompressão pode ser sua sala de TV, mas enfim, existem formas de ajustar tudo isso ao escritório de 3 andares e 3.000 metros quadrados e ao escritório de 5 metros quadrados, que é um quarto e sala. Enfim, eu acho que a arquitetura tem muito a colaborar realmente com o trabalho, é muito mais do que só o residencial. Muito mais. A gente consegue chegar muito longe, a gente acabou falando mais dos corporativos, mas enfim, da mesma forma como existem todas essas soluções e outras para um ambiente corporativo, existe o equivalente para todo tipo de trabalho, todo tipo de negócio, de empreendimento, de serviço. Eu acho que, só dando uma rápida pincelada, isso entra também no institucional, isso entra também no comercial. Porque todas essas formas de você estimular o colaborador, conforme a gente falou, você também tem formas de estimular o consumidor ou a pessoa que vai utilizar do seu ambiente institucional.
todas essas formas são possíveis de ser atingidas pela arquitetura. Se você se interessou por esse assunto, quer que a gente comente um pouquinho mais sobre comercial, sobre institucional, que a gente acabou não falando tanto, comenta aqui embaixo ou vai lá no nosso Instagram e comenta no nosso último post, a gente vai ficar super feliz em saber a sua opinião. Mesmo. E, de novo, segue a gente no Instagram, @arquiteturaCas, se inscreve aqui no canal no YouTube, ativa o sininho, assiste os episódios anteriores, segue no Spotify também e encaminha pra todo mundo que você conhece que trabalha. Ou seja, é muita gente. E força que o ano tá acabando. Se você for ter recesso, tá chegando! Um beijo!